Olá, turma, estamos de volta. Nós vamos trabalhar nessa aula a estrutura interna da Terra e as placas tectônicas, né? As camadas e suas funções para a existência de nosso planeta, né? Isso aqui eu mostro para vocês as camadas da Terra, a crosta, o manto e o núcleo. A crosta, que também é chamada de litosfera. O manto, nós vamos ter o manto externo, o manto interno, que é formado de silicato, de magnésio e ferro, e ele é pastoso. É a camada intermediária, não é isso? O núcleo, nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é formado principalmente de ferro derretido e o interno de ferro sólido, certo? É a camada da Terra mais interna que nós temos. Aí, como vocês podem ver, a seta está visualizando aí cada parte delas, certo? Então, a Terra, ela tem suas camadas físicas e químicas, certo? A crosta, ela é formada por placas tectônicas, também chamadas por placas litosféricas. É também na crosta que há a manifestação do relevo, né? Do planalto, das planícies, das montanhas. Há também a manifestação dos vulcões, como vocês podem ver aqui nessa próxima imagem, dos terremotos, dos maremotos, das ocorrências das atividades econômicas. É o contato mais íntimo, né? Mais próximo que a gente tem, certo? O manto, como vocês podem ver, é a camada mais intermediária, é onde manifesta o magma, que é uma espécie de rocha, só que é a rocha mais líquida, certo? É onde dá a mobilidade às placas tectônicas, certo? É responsável pela origem do relevo e tipos de rochas, tá bom? E é onde também vai surgir aí as rochas, principalmente do tipo magmática. E o núcleo, como eu já tinha falado, ele é mais interno, é mais denso e é responsável pelo campo magmático, tá bom? Sobre a estrutura do planeta Terra, nós temos aí a teoria das placas tectônicas, certo? Então, assim, em 1913, Alfred Wegener, né, apresentou a teoria da deriva continental. Foi uma teoria aceita, não é isso? Que afirma, né, que há milhões de anos as massas de terra formavam um único supercontinente chamado Pangeia, como vocês podem estar visualizando aí na imagem. Depois dividiu e formou a Laurásia e a Gondwana, e aí foi subdividindo e formando os continentes atuais, certo? Mas aí, depois, esse pesquisador aí, Wegener, ele faleceu. E aí, para confirmar essa teoria, surgiu a teoria das placas tectônicas. Tempos depois, né, alunos de Wegener estudaram e comprovaram que havia no interior da Terra. E para isso, eles teriam que estudar as camadas da Terra, que foi o que eu falei para vocês anteriormente, que é a crosta, o manto e o núcleo. E aí eles chegaram à conclusão: a crosta é o material sólido, o manto possui o magma, que é uma espécie de rocha mais líquida, e o núcleo é onde se encontra as maiores temperaturas da Terra. Então, o magma, para explicar assim como surgiu, né, como acontece as placas tectônicas, eles explicaram da seguinte forma: o magma que está mais próximo da crosta, ele se resfria e se torna mais denso,
e corre em direção ao núcleo, né, que fica internamente. E quando chega próximo do núcleo, ele se aquece, né, o magma, perde densidade e sobe em direção à crosta, que é a camada, né, mais superficial, é a camada onde nós vivemos. Podemos então dizer que o magma se encontra em uma corrente convectiva constante, que é aquela corrente de convecção que a gente pode visualizar aqui nessa imagem, certo? Como tem muito calor no interior da Terra, os movimentos de convecção geram uma pressão interna semelhante ao que ocorre em uma panela de pressão. Imaginemos aí uma panela sem a válvula de pressão, ela explode na mesma hora. Como a Terra acontece a mesma coisa. Devido à pressão interna, a crosta terrestre ela se fragmentou aproximadamente, né, 15 fragmentos, ou seja, em 15 pedaços, e cada um deles foi dado o nome de placas tectônicas, também chamado, né, de placas litosféricas. O espaço entre essas placas, como vocês podem visualizar nessa imagem, e outra acabou se transformando em área de dissipação da pressão, né, inclinada da Terra, onde normalmente ocorre o processo, né, interno da Terra, que é o vulcanismo, que é o terremoto. O magma ele passa por esses espaços e se espalha pela superfície. Entre as placas, com a passagem do magma, ocorre um movimento de afastamento, que a gente pode dizer aí e chamar que é o movimento, né, de separação, o movimento aí de limite divergente, certo? Isso aí vai explicar o que o Huygens já tinha visto proposto, né, que em alguns lugares, porém, essas placas estão em constante choque, fazendo um movimento também convergente, causando enormes dobras na crosta e que dão origem às cadeias de montanhas, né? Para nós temos aí, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que é bem conhecida, né? Então, para provar tudo isso, foi necessário que os pesquisadores buscassem a idade das rochas no fundo dos oceanos. Quanto mais próximo da região onde a crosta se partiu, mais recentes são essas rochas. E dessa pesquisa se conclui que a hipótese das placas tectônicas, né, dessa teoria, está correta. A crosta terrestre, então, ela estava quebrada em diversos pedaços que se movimenta de acordo com a pressão interna da Terra. Agora, o interessante é que a teoria da deriva continental, a teoria de Wolf de Wegener, só conseguiu se complementar a partir do momento em que a teoria das placas tectônicas foi proposta, né, por dois estudantes já de Wegener, foram aprovadas, e o que podemos concluir é que os continentes ainda hoje continuam em constante movimento e que, quem sabe, né, daqui a alguns anos, milhares e milhares de anos, né, a forma desses continentes poderá ser diferente. Quem sabe vão se unir, né? Quem sabe elas vão criar outros continentes, não é isso? E aí, como vocês podem visualizar também nessa imagem, nós temos um outro limite, que é mais difícil de acontecer, o limite transformante, que são quando as placas se deslocam horizontalmente uma em relação à outra. Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem. Caso tenha dúvida, eu estou à disposição de todos. Deixo aqui o meu abraço e até breve.